Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, se coloque de pé. Se coloque de pé com o exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos. Queria que, a pedido do meu irmão Diácono Fernando, justificar a ausência da irmã Marina, que por motivos maiores dificultosos ela não pôde estar, mas nós estamos aqui representando ela em espírito e oração também. Que Deus abençoe a todos. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, segundo da Bíblia dentro do Pentateuco. Livro de Êxodo, capítulo 15. Hoje eu quero dar um estudo, eu consigo finalizar ele hoje, e eu creio que quem precisava ouvir está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Êxodo, a saída, como nós saímos do cativeiro do pecado. Glória. Aleluia. Capítulo 15, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o versículo 20. 15, 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril em sua mão, e as mulheres saíram atrás dela também com tamboris e danças. E Miriam respondia dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Por favor, ainda com a Bíblia aberta, abra no livro de Números, capítulo 12. E aqui nós encerramos a leitura da Bíblia. Livro de Números, capítulo 12. Livro de Números, capítulo 12, versículo 1. Só 2 versículos, vai ser rapidinho aqui. Livro de Números, capítulo 12. 2 livros adiante. Diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, ou mulher cuxita, com quem ele casou, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, Miriam e Arão: Porventura falou o Senhor apenas por Moisés? Não falou o Senhor também por nós? E o Senhor o ouviu. Pode se assentar. Glória. Meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, hoje eu quero falar sobre uma síndrome que ela acontece muito no meio do nosso corpo, no corpo de obreiros, que é uma coisa que nós temos que arrancar do nosso meio, ou não permitir que isso adentre o nosso meio. Eu creio que quem está aqui é o que precisa ouvir mesmo. Eu fico triste porque o frio, as dificuldades acabam impedindo do povo buscar a Deus, vir à casa dele, mas eu tenho certeza que você que veio vai sair abençoado em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, existe uma discrepância muito grande entre o livro de Êxodo, no capítulo 15, para Números 12. Porque, repare, nós estamos falando da mesma pessoa. É Miriam a profetisa no livro de Êxodo, no capítulo 15, mas também é Miriam. Só que aqui o texto já não a chama de profetisa. No capítulo 12 de Números. Miriam em 15 de Êxodo, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque tinha acabado de viver um grande milagre prometido a Deus a Abrão, ainda era Abrão, no capítulo 15 de Gênesis. Olha, os seus filhos, você terá muitos, eles passarão por um cativeiro de quase 430 anos, quase isso durou, 427 a 430, mas eles vão sair de lá, e vão sair honrados, vão sair com despojos, ouro, servos e servas. Vocês vão passar por grandes lutas, mas sairão de lá honrados. Miriam está dentro desse cenário. Ela está vendo a glória de Deus.
Ela está vendo o nome do Senhor ser glorificado dentro do povo hebreu. Povo que tanto chorou, tanto sofreu. E ela aqui introduz às mulheres um cântico. Você pode ver que a Bíblia diz que ela pegou o tamboril, ela pegou o pandeiro, ela iniciou a música. E ela começou a dançar. E você vê que Miriam era tão influente que quando ela pega o tamboril e começa a dançar, o que acontece? As mulheres vão atrás e fazendo o quê? Fazendo o mesmo. Cantando, dançando e tocando o tamboril, tocando o pandeiro. O que isso nos mostra? Miriam tinha uma grande influência entre as mulheres. Ela era uma mulher respeitada. O ministério dela estava aprovado visivelmente por todas as mulheres que olhavam para ela e diziam: eu quero ser igual. Porque você só imita, você só copia algo que você aprova. Não, eu aprovo a conduta do meu pastor, então eu quero ser igual ao meu pastor, porque eu aprovo a conduta dele. Não, eu aprovo a conduta do diácono Fernando, do evangelista Gesiel, então eu vou ficar perto, por quê? Porque eu quero copiar. É ou não é assim? Quem quer ser de Deus, quem quer andar com Deus, ele faz isso. Ele olha aquele que é um bom exemplo e fala: não, vou copiar, porque eu sei que se eu fizer, está dando certo para ele. E eu estou vendo que ele está caminhando rumo à Nova Jerusalém. Então, se ele está fazendo e está dando certo, eu vou fazer também. Só que Miriam, no capítulo 12 de Números, eu posso chamar assim, não é pejorativo, eu vou dizer isso. Miriam se tornou meio que a ferida no cordeiro do sacrifício na vida de Moisés. Você sabe que o cordeiro, ele tinha que ser o quê? Perfeito. Não podia ter nenhuma ferida. Geralmente a ferida estava escondida na pata. Porque ele ia, prendia, machucava. Cordeiro novinho, tropeça, machuca. Aí estava escondido, machucado. Ninguém via. Mas na hora que o sacerdote ia analisar aquela oferta, essa aqui Deus não vai receber. Essa aqui Deus não vai receber. Miriam se tornou esse tipo de pessoa na vida e no ministério de Moisés. Por que existe tanta discrepância dentro do livro de Êxodo, capítulo 15, e Números, capítulo 12? Porque dentro desse tempo você não ouve mais a voz dela. Você vê que no capítulo 15 ela fala, ela canta e todo mundo vai atrás porque achou bonito. Algumas bíblias dizem que é o cântico de Miriam, na minha não está, na outra que eu estudei estava, nessa aqui não está. Mas a maioria das bíblias, se você for ver no capítulo 15, em cima do versículo 20, está escrito o cântico de Miriam. Essa é a sua, tá? 15 de Êxodo. O cântico de Miriam. Se você for ver bem, estudar bem, a maioria das pessoas que fizeram cânticos, entoaram cânticos, também se espelharam no cântico dela. Dança, olha que legal, dança. Dança de Miriam e das mulheres. Dança de Miriam e das mulheres, olha aí. Dança de Miriam, primeiro Miriam encabeçando e das mulheres, ou seja, ela encabeçou a dança, o louvor, a alegria. Miriam expressava na dança a alegria, regozijo, gozo, como a irmã cantou, o gozo da libertação, da salvação. Olha que coisa linda. Miriam, quando olhavam para ela, essas meninas mesmo viam isso. Uma mulher que venceu. No capítulo 2 do livro de Êxodo, você vê que as crianças estavam condenadas. Você vê isso no final do capítulo 1 de Êxodo. Elas estavam condenadas. Mas mesmo assim, uma mulher, em meio à luta, em meio à perseguição, em meio à batalha, ela decidiu: eu não vou parar de procriar, porque é uma ordem do meu Deus. E toda vez que você põe frutos na terra diante das lutas, Deus tem algo secreto para você. Aleluia. Esse algo secreto para o povo hebreu era Moisés. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Moisés é colocado na terra em um momento em que todas as crianças hebreias estavam prometidas à morte. Tanto é que aquele rio em que eram jogadas as crianças foi o rio que conduziu ele até o livramento. E quem é que estava olhando? Eu vou ficar olhando para ver, onde vai meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer.
sei lá, se um peixe ou alguma coisa pega meu irmão, eu vou ficar olhando. Olha o cuidado. Miriam, desde pequena, cuidando, amando o próximo, como o pastor falou agora, amando o próximo, demonstrando afeto, carinho. Você vê que desde pequena ainda não tinha título de profetisa, mas ela pensava na frente. Ela pensava lá na frente. Ela era uma mulher que amava, uma jovem que amava. Ela era uma jovem que amava, porque ela amou o seu irmão. Até que esse seu irmão, dentro daquela arca de juncos, betumada, ele acaba se aproximando das servas de uma egípcia, que falou assim: não, ele é muito bonito, ele não pode morrer. E Miriam falou: olha só, era tudo o que eu queria ouvir. Quer que eu arrume uma hebreia? Quer que eu arrume uma hebreia? Ela falou: vai. Quem foi que ela trouxe? Ela trouxe a própria mãe. E ainda recebeu. Glória a Deus. Diante do tempo de crise, diante de uma situação de crise, ela não abdicou de plantar. Ela não parou de plantar. Não importa a dificuldade que ela estava passando. Havia um decreto: as crianças, sendo macho, morre, sendo fêmea, vive. Ela não parou de plantar, ela semeou, ela colocou um filho na terra. Esse filho foi quem libertou o povo de Deus. Glória a Deus. Essa é Miriam. Essa é Miriam. Uma pessoa que amava, uma mulher amorosa, uma mulher caridosa. Só que do 15 de Êxodo a Números 12, você não ouve mais a voz dela. A pergunta que eu te faço: o que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Porque nós não ouvimos mais a voz dessa mulher. Uma mulher que no capítulo 2 ela ama. No capítulo 2 de Êxodo ela ama. Ela se preocupa. No 15, cheia do Espírito Santo, ela louva a Deus. E ela é referência para as outras mulheres também louvarem a Deus. Existe um abismo entre o 15 de Êxodo até o 12 de Números. Porque ela mudou tanto. Essa não é Miriam, aquela Miriam. O que aconteceu com você, Miriam? O que aconteceu com o seu ministério? Aleluia. Glória a Deus. Onde está a mulher que amava? Aleluia. Glória a Deus. Onde está o exemplo de fé que todos aqueles que olhavam diziam: quero ser igual? Porque que coisa feia que ela fez aqui. Repare, capítulo 12 de Números, por favor. Olhe isso. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. O que quer dizer isso, contra? O que quer dizer contra, Fernando? Ela está se opondo a ele. Ela está se opondo a ele. Ela está se colocando como uma adversária, concorrente dele, do líder de Israel. E ela ainda diz no versículo 2: falou o Senhor só por ele? Deus só fala com ele? Deus só usa ele? Só ele é instrumento de Deus? Eu gosto desse silêncio também. Só ele é instrumento de Deus? Deus só fala através dele? E o final do versículo, eles pensavam que só estavam eles dois. Sabe aquela conversa ali? Gabriel, por favor, vem cá. Eu vou precisar desse corte. Vem cá, Gabriel. Vem cá. Escute isso. É assim que aconteceu. Fica aqui, uma hora aqui. Preciso de um homem de Deus para falar isso para ele. Ó, vou te falar uma coisa. Foi desse jeito. Ô, mas não cuida mais, tá bom? Não tá pra ninguém, tá? Sério mesmo. Mas depois a gente ora. Não dá nada, entendeu? Pegou a gravata do feminino? Que estranho, né? Mas é de nós, tá? Era pra você. O irmão não gosta muito de ouvir ele cantar, o irmão dele. Não sei se ele tá bem ou não, mas a gente vai orar por ele, tá? Qual é você? Olha essa diferença disso. Uma vez eu falei pro irmão, o que eu falei pro irmão?
Falei que o louvor do irmão me edifica, né? E eu gosto do irmão. Olha que coerência. O que eu falei pro irmão no caminho? Que a sua gravata é de quê? Sua gravata é do quê? Isso. Que eu queria ter uma igual. Olha que coerência. Que incoerência. Que coisa feia. Essa foi a Miriam. Quando não tem ninguém, o irmão não tá legal. Vou falar pra você, mas guarda pra você. Nós vamos orar. Ora nada, irmão, que quem chega nessa situação nem ora. Fala que vai, não, depois eu oro. Você chegou nessa fase, irmão, de ficar murmurando. Eu ouvi o pastor falar, eu nem estava na aula da escola dominical. Ele falou, o senhor falou uma vez só. Eu guardei, eu até escrevi. A pessoa, ela está tão sem fé, que ela murmura contra o próprio líder e contra Deus. Porque quando a pessoa murmura, isso é um sinal, isso é um indício, isso é um sintoma de que a pessoa não tem mais fé. Aleluia. Glória a Deus. Ela está só existindo dentro de um corpo eclesiástico, mas ela está longe de quem? Da presença de Deus. Ela está existindo dentro de um corpo eclesiástico. Ela tem um cargo, ela tem um crachá, ela tem um diploma, ela tem tudo de um pastor, de um bispo, de um obreiro, de um diácono, de um presbítero, de evangelista. Ela só não tem um espírito que dirige ele. Glória a Deus. E aí fica difícil. E aí fica difícil. Por quê? Porque você vai ouvir aquilo que o Senhor Jesus falou. Tá bom, você pregou, você evangelizou, você expulsou demônio, mas não me conheço. Mas Senhor, estava todo dia eu até lia a tua palavra para o teu povo. Tá bom, mas a minha palavra não está em você. Eu estou olhando para você, eu não vejo o meu espírito. Aleluia. Porque tem gente que pensa, ou esquece que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Pensa que ele está com os ouvidos. Não, irmão, ele não está. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa. Meu Deus, aleluia. Eu vou precisar ler. Glória a Jesus. Isso aqui eu vou precisar, Números 12. Tem tempo ainda. Olha isso. A pessoa, ela vai se entregando, ela vai fazendo, ela vai achando que está tudo certo. Tá tudo certo, não dá nada. Vai levando, chega em casa, meu irmão. Puxa, o irmão, aí não gosto quando o irmão canta. Eu acho que o irmão tá assim, aí eu acho que o irmão tá assado. Você acha muito. Tá achando muito. Aqui já é pior, aqui ela perdeu o temor contra Deus e contra o líder. Contra a autoridade delegada a Moisés. Ela esqueceu que ela salvou ele da morte. Ela esqueceu que Deus usou ele para livrar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Ela esqueceu. Por que ela esqueceu? Mais uma vez eu pergunto, o que aconteceu do capítulo 15 de Êxodo até o 12 de Números? Alguém sabe dizer o que aconteceu? Aleluia. Porque dentro desse cenário, dentro desse capítulo, dentro desse cenário de Êxodo a Números, milagres aconteciam todos os dias. E o que quer dizer isso? Milagres, prodígios todos os dias acontecendo. Fé avivada, fé reativada, ministério vivo, incendiado. E por que o dela não está? Glória a Deus. Por que o ministério dela não está reativado, vivo, incendiado? Porque ela acostumou a ver pão cair do céu. Ela acostumou a água sair da rocha. Ela acostumou com as codornizes. Aleluia. Os milagres, eles se renovavam todos os dias, mas ela esqueceu de se renovar. Glória a Deus. Glória. Ela parou de se renovar. Ela começou a dar ouvido àquele que falava: o irmão não canta bem. O irmão canta bem sim, o irmão me edifica. A gravata do irmão é bonita, eu quero uma igual. Não é inveja, viu? Ela parou de ouvir alguém que alimentava a fé dela e começou a ouvir aqueles que colocavam os irmãos para baixo. Meu Deus. Sabe? Porque tem em todo lugar. Graças a Deus aqui não tem. Mas tem em todo lugar.
Aquele que senta do seu lado, em vez de falar, nossa, você viu como foi a palavra? Não, ele falou, o sapato do irmão que estava pregando estava furado. Ei, irmão, o que você está reparando, irmão? Aqui Miriam, ela queria só uma desculpa. Ela só queria uma desculpa para poder semear no coração do irmão dela uma contenda. E o que a Bíblia diz? 7 coisas Deus odeia. Uma é o quê? Ele abomina. E o que ele abomina, irmão? Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Ele abomina. É glória. Eu posso usar essa, eu desse doutor, eu posso usar essa palavra. Isso, Deus tem ódio. Deus tem ódio. É só a minha amiga. Chegou uma pessoa a fazer amizade. Você é tão apegado àquela amizade, você tem que se apegar à palavra. Glória a Deus. Aleluia. É minha amiga, minha amigona, mas chegou uma nova pessoa, fez amizade com ela. Eu vou tentar fazer a caveira dessa menina, porque eu não vou deixar a minha amiga ser amiga dela também. Olha, irmão, Deus odeia, viu? Deus abomina, melhor dizer, Deus abomina. É abominável aos olhos de Deus. Agora sim, quantas coisas abomináveis havia no coração de Miriam até ela pôr para fora, até ela expor. Porque a boca fala que o coração está o quê? Está cheio. Ou seja, ela estava transbordando aquilo. Porque Miriam era aquela mulher que se assentava junto aos anciãos, sabe? Assentava ela, assentava Arão, para tomar as decisões, porque ela encabeçava também. Ela tinha uma certa liderança, mas a partir do momento que o homem que é o líder, ele casa, o que acontece? Quem tem que acompanhar? É a esposa dele. Ou seja, a minha preocupação é o meu assento. Então a preocupação é onde você vai sentar. Ah, eu não vou poder mais sentar no altar. É o título. Você só ouve o texto sagrado chamá-la de profetisa aqui. Depois você só vê ela abrir a boca para falar mal do irmão dela. Vou perguntar de novo, o que aconteceu nesse período, irmão? O que aconteceu nesse período, irmã? Aleluia. O que aconteceu? Aleluia, Jesus. Quando você começou a caminhar com Deus, você fazia como Miriam. Eu vou salvar quantos eu puder salvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você viu o irmão receber o milagre, você fez igual Miriam no capítulo 15 de Êxodo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que aí você foi crescendo na fé. Aleluia. O tempo foi passando. E ao invés de você continuar fazendo as mesmas obras do capítulo 2 Aleluia. e do capítulo 15, você passou a fazer o capítulo 12 de Números. Mas chegou um irmão novo na igreja, você veio de acolher. O irmão chegou, tem que deixar ele também, né? Parou de abraçar os irmãos, parou de acolher, começou a enxergar muito pecado, parou de tirar, a trave do olho para ficar reparando no cisco dos outros. E aí você foi o quê? Definhando na fé. Não estou acusando ninguém, eu estou pregando, viu? Aleluia. Aí você foi o quê? Esfriando, esfriando, esfriando e esfriando. E quando você foi ver, estava caído. E aí quando cai, faz o que fez Miriam. Ela abandonou a fé, porque como o irmão deu na aula, a pessoa que ela passa a ser murmuradora, ela passa a murmurar, falar mal muito dos outros, é porque existe ausência da fé dentro dela. Não existe mais fé, é assim. Apostasia. A fé não está mais lá. E como é que Deus lida com esse tipo de gente? Olha só como é que Deus lida. Veja. Não vou entregar atrasado, prometo. Veja como Deus lida.
o versículo 4. Eu vou pular o 3, que Deus fala que o texto fala que ele era o homem mais manso. No versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés, olha, Deus coloca Moisés na frente aqui, ó. A Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. Olha só o que Deus fez. Olha só o que Deus fez. Versículo 6. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta. Olha só que coisa. Ele colocou em xeque. Se houver probabilidade, se houver, se é que existe um profeta entre vocês. Continuando aqui. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés. Olha que coisa. Não é assim com o meu servo Moisés. Aquele a quem você está falando mal, aquele a quem você está apedrejando. Não é assim com ele. Com ele eu falo o quê? Boca a boca. Aleluia. Aqui Deus, o próprio Deus usando uma linguagem antropomórfica, né? Boca a boca. Aleluia. Boca a boca. O próprio Deus usando a linguagem antropomórfica aqui. E você vê, Moisés não abre a boca. Quem é que faz a defesa de Moisés? Deus. Quem é que faz a defesa de Moisés? Deus. É o próprio Deus. Tem coisa que você nem está vendo. Eu vi uma frase na internet, eu concordo com isso. Às vezes pessoas se afastaram de você, é porque Deus ouve conversas que você não ouve. Ninguém precisou defender Moisés, foi o próprio Deus. Sai os dois dali dentro. Olha outra coisa importante, tem muita gente que está orando, e a resposta não vem. Aí junto o casal, ora, a resposta não vem. O que Deus fez para falar com eles? Sai os dois aí de dentro aí, sai daí os dois de dentro. Porque onde tem fofoca eu não vou entrar. Tá fofocando demais aí dentro, aí eu nem vou entrar. Aonde tem contenda, fofoca, discórdia, Deus nem entra. Verdade. Não adianta você dobrar o joelho e orar, meu Deus abençoa. Assim que você levanta, começa a apontar o erro do irmão, falar mal do irmão, tratar mal o irmão, fazer mal para o irmão, desejar mal para o irmão, não adianta. Glória a Deus. Aí não passa do teto, fica reclamando, fala que Deus é mau, fala que Deus não te ama. Não é assim. Olha só continuando aqui. Aleluia, glória a Deus. Olha só continuando aqui, para não atrasar. Olha que coisa. Diz assim o versículo 9. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. Ele saiu e os abandonou. Isso aqui é a pior sentença que Deus pode dar a um ser humano. Não é matá-lo, é sair dele. Meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer na vida de um ser humano que, como disse o irmão agora, apostatou-se da fé. Cansei. Quer saber? Quer ficar nessa situação aí? Alô, tô embora. E aí, até você trazer a presença dele de volta, aí é sofrível. Vou te falar como é que foi que ela venceu. Mas olha só como é que Deus tratou com eles. Retirou-se. Retirou-se. O texto também diz, no versículo 10, que a gente já vai ler, que a nuvem, que era o que dirigia o povo ao caminho correto, a nuvem retirou-se. Quem foi que pecou? Quem pecou foi Miriam. Mas Miriam estava inserida no corpo eclesiástico. Ela fazia parte do corpo da igreja. Ela atrasou a vida dela e atrasou a igreja. Ela atrasou a vida dela e atrasou o caminhar do povo hebreu. Olha só, versículo 10. Vamos ler o versículo 10 para a gente finalizar. O 10, vai ser o 10 até o 13 para finalizar. Perdão, vou ler o 15 também, mas vamos ver o 10 aqui. E a nuvem se retirou. Primeiro saiu a presença. Saindo a presença, saiu a direção. Porque onde não tem presença de Deus, não tem direção de Deus. Glória a Deus. Primeiro saiu a presença.
A presença se retirou, depois foi a direção. Olha isso. E a nuvem se retirou sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Esse texto aqui ele é fiel. Eu gosto mais da Almeida Corrigida 69, do ano 69, que está escrito lá. Alguém tem essa Bíblia? Está escrito assim, e Miriam era leprosa? Se alguém tem, levanta a mão assim. Nesse texto aqui no versículo 10. No versículo 10. E a nuvem se retirou. A sua tem? A sua tem? Olha isso. Ó, porque era é muito mais forte do que ficou. Porque era o verbo ser, ou seja, ela já era. Ficou é do verbo ficar. A partir de. Olha a diferença. A diferença é muito grande. Ficou é a partir daquele momento, ela ficou. Era quer dizer que ela já era. Ou seja, ela só colocou a lepra para fora. A lepra só ficou exposta. A lepra dela estava escondida, assim como estava aí Naamã escondida atrás do quê? Daquela farda. Ninguém via a lepra de Naamã. Ele era respeitado, todo mundo olhava para ele. Não, ele é o general, ele é o comandante. Mas quando ele chegava em casa e tirava a roupa, a mulher dele conhecia a lepra dele. Era visível a lepra dele. Aleluia, glória a Deus. A lepra dele dava para ver. Era visível. E o que? Uma escrava hebreia que falou, ajudou ele, para ele poder ser curado. E aqui, para Deus curar essa lepra aqui. Vamos ver quando Moisés aparece. Moisés apareceu para se defender. Porque você falou mal de mim. Você está assim, você falou mal de mim. Deus vai te castigar mesmo. Você merece isso. Você merece ser castigado. Daqui a pouco é você, Arão. Moisés fez isso? Arão desesperado, ele reconheceu, não, ele é o meu Senhor mesmo, foi Deus que me colocou ele é meu Senhor, ele é meu líder. Oh meu Senhor, pecamos loucamente contra o Senhor. A nossa irmã está leprosa, como uma criança que nasce morta, a pele dela está amortecida. Moisés poderia dizer, mas bem feito, eu sei que é minha irmã, mas ela pecou contra mim, ela me desrespeitou a Deus. O que Moisés fez? Ele foi diante de Deus. A primeira vez que ele aparece nessa conversa, nesse texto, ele foi diante de Deus, pedir a Deus que Deus curasse a irmã dele. Glória a Deus. Aí você reconhece que você tem um pastor, um servo de Deus, um homem de Deus. Aí você reconhece que um homem de Deus a qual você está falando mal, ele verdadeiramente é de Deus. Ô irmã, você falou mal de mim, mas fica tranquilo, eu vou orar por você, porque o que tem dentro de mim é diferente. Glória a Deus, aleluia. Não importa se você falou mal de mim, mas eu vou falar bem de você. Porque o que eu tenho que oferecer é isso. Se você fez isso, se você me deu isso, é o que você tem a oferecer. Porque você só vai pôr para fora o que você tem dentro. Verdade. Aleluia, Não é? glória a Deus. Aleluia. Você só vai expor o que você tem em abundância aí dentro. Você só põe para fora o que está abundando aí dentro. Você entendeu isso? Glória a Deus. Você só vai pôr para fora o que está abundante aí dentro. Era isso que Miriam se encheu. Eu vou te dizer agora, é disso que Miriam se encheu. Do 15 de Êxodo até o 12 de Números. De ressentimento, de mágoa, vontade de destaque. Miriam, você quer destaque? É destaque que você quer? Está receosa porque eu casei, agora minha mulher que vai me acompanhar? É o seu banco, é a cadeira que você está. O que você quer é destaque, então? Olha aqui o que Deus deu para ela. Deus deu destaque para ela. Tá bom, então se destaque fora do arraial. Você está leprosa. 7 dias de castigo. 7 dias de banco. 7 dias de disciplina. Não tenho cura para você, Miriam. O que eu tenho para você é disciplina. Então, para que não cheguem a esse ponto, para que Deus venha te disciplinar dessa forma, autodiscipline-se. Aleluia, glória a Deus. Comece a disciplinar-se. Faça isso mesmo por você. Pregador, tem como remover isso da minha vida? Tem. Volta a olhar para o capítulo 2 de Êxodo. Glória a Deus. Deus te é. Ou você leia capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5. Ei, retorna. Volta a praticar as primeiras obras. Glória. Que te fez chegar onde você chegou.
Volta a praticar as primeiras obras. Ei, Miriam, Meu volta. Deus, Glória a aleluia. Deus. Ei, Miriam, acorda. Miriam, volta. Dá tempo. Aleluia. Quem é Miriam hoje aqui? Ô, Miriam, volta. Dá tempo. Digo para mim também, porque Deus falou primeiro comigo. Miriam, volta. Volta que dá tempo. Porque a porta está aberta. Ela não se fechou. Aleluia. Olha que coisa. Para finalizar, perdão, 5 minutos. Perdão pelo horário. Olha que coisa. Quando ela foi para fora, do arraial, ninguém podia ver ela chorar. Ninguém podia ver ela chorar, mas ela chorou. Ninguém pode ver você chorar. Ninguém está vendo você sofrer. Mas Deus está vendo. O mesmo Deus que viu Miriam falar mal de Moisés, viu Miriam chorar. Aleluia. Aleluia. O mesmo Deus que viu Miriam falar mal de Moisés e defendeu Moisés, viu Miriam chorar porque estava sofrendo. E esse mesmo Deus que permitiu a lepra se compadece dela, porque dói nele. Glória a Deus. Só que aquilo que nós plantamos, nós temos o quê? Se Deus falou 7 dias, então você vai ficar 7 dias. Ei, preste atenção, autodiscipline-se. 7 dias, não sei, você sabe. Mas eu tenho certeza que se você voltar a praticar as primeiras obras, eu voltar a praticar as primeiras obras, fulano voltar a praticar as primeiras obras, o Senhor irá renová-lo. Glória a Deus. Aleluia. Irá colocá-la de Deus, volta aos Deus, Deus trilhos. fiel. E o nome do Senhor será glorificado em Glória sua a Deus. vida. Meu Deus. Eu creio. Assim eu agradeço.